Se a irmã Naya fizer uma oração para mim, aí onde ela está, a oração certamente vai chegar até a minha casa. Então, sinta-se cumprimentado. É uma graça estar aqui neste lugar. Quero agradecer primeiramente a Deus por me dar essa oportunidade de falar para os irmãos. Eu sou a mais pequena desta casa, acredito ser, mas todos nós somos famílias em Cristo Jesus. Amém. Todos nós somos nascidos de um Pai só. Quando Jesus esteve na cruz e disse que está consumado, estava consumado que eu e você seríamos irmãos. Irmãos herdeiros e co-herdeiros com Jesus Cristo. Portanto, quando a palavra do Senhor diz que a distância não é uma barreira, é que não é mesmo uma barreira. Amém? Abre a tua Bíblia em nome de Jesus no livro de João. No livro de João, capítulo 1. Podemos dar sequência? Amém. João 1 diz assim a palavra do Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. No verso 4 diz assim: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Vamos passar agora para o 20. No 20 diz assim: confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe então: que? És tu Elias? Disse: não, não sou. És tu o profeta? E respondeu: não. E disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. Então perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que batizas? Pois se tu não és o Cristo, nem Elias e nem o profeta. João respondeu-lhes, aleluia a Deus, dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da sandália. Palavra do Senhor. Oremos em nome de Jesus, Pai poderoso, Criador dos céus e da terra, nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor é bom e grandes são as tuas misericórdias. Pai, que seria de nós se não fosse a ti? A tua palavra em Salmos diz que se não for ao Senhor, ora diga a Israel, os nossos inimigos teriam nos engolidos vivos. Senhor, a tua misericórdia, Senhor Jesus Cristo, se aprofunda, se aperfeiçoa a todos os dias que a gente acorda. Senhor, o teu fôlego de vida é soprado, o nosso fôlego de vida, Jesus Cristo, renasce. Pai, o Senhor sopra a vida nas nossas narinas, porque quando dormimos não sabemos aonde vamos, Jesus Cristo, mas o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege, o Senhor guarda as nossas casas, a tua destra é sobre as nossas casas. Pai, por isso nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia é para sempre. Senhor, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos. Senhor, só tu és bom, só tu és Deus. Oh, Jesus, tu és bom, Senhor, tu és bom, Deus.
Ah, Jesus Cristo da Nazaré, Pai poderoso, oh Holy Spirit, Jesus amado, obrigado Espírito Santo por esse dia maravilhoso. Obrigado pela tua palavra, Senhor Jesus Cristo. Thank you for your mercy, Jesus. Pai amado, muito, muito, muito obrigada. Nós colocamos, Senhor, todos os irmãos representando aqui uma família nas tuas benditas mãos. Senhor, a palavra é tua, em nome de Jesus. Abre os nossos corações, que a tua palavra, Senhor, encontre um terreno fértil nos nossos corações, para que possa brotar frutos dignos de arrependimento, em nome de Jesus. Você diz amém? Você diz amém? Amém. 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 Foi-me dado o tema: quem é como Deus? Eu encontro aqui na palavra de João um homem a descrever Deus na sua essência. Ele enfatiza quem realmente é Deus. João Batista ele fala que eu sou apenas um mero precursor, mas daquele que vem, este, na qual eu não sou digno de desatar as sandálias que estão nos seus pés, este é digno de toda honra, louvor e adoração. João Batista ele enfatiza o nosso Cristo. Ele fala que esse virá, que esse que o profeta Elias profetizou, que um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros, que o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Quando o profeta Elias fez essa profecia ou falou sobre a vinda de Cristo, Jesus Cristo ainda não estava nascido, mas o profeta Elias ele já sabia que viria alguém que carregara o nosso peso, ou o peso que pesava sobre nós, sobre os seus ombros. Viria alguém que tomaria o nosso jugo, viria alguém que é digno de toda honra, todo louvor e toda adoração, que é maior do que todas as coisas, que é o melhor dos melhores, que este é Deus, é Cristo, não é? Que viria para remir os nossos pecados. Quem é igual a Deus? Ninguém é como Deus. Ninguém é como Deus, ninguém se compara a Deus. A glória de Deus, ela não pode ser dividida. A glória de Deus, ela é única. Deus é o merecedor de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Quando nós falamos que quem é como Deus, nós encontramos na Bíblia passagens que enfatizam e falam da pessoa do nosso Deus. A passagem que enfatizam e falam quem é Deus na sua essência. Irmãos, eu vim vos falar aqui de um Deus que cura. Eu vim vos falar de um Deus que perdoa pecados. Eu vim vos falar de um Deus que quando Ele perdoa os nossos pecados, a palavra dele diz que Ele lança no mar do esquecimento os nossos pecados. Eu vim vos falar de um Deus que ressuscita mortos. Ressuscita, claro que ressuscita. Quando Lázaro já estava morto há 4 dias, a irmã de Lázaro disse: mestre, se estivesses aqui, o meu irmão não morreria. Jesus responde a Marta e disse que se eu não te disse que se você crer, você verá a glória de Deus. A mulher não entendia, ou não entenderam o que o mestre falara naquele instante. Só que quando o mestre chama os discípulos, vamos acordar o nosso amigo Lázaro, que a esta hora está a dormir. Quando a mulher se depara e diz aquilo ao mestre, o mestre disse: mulher, fica calma, que eu sou Deus sobre todas as coisas, que eu sou Deus. Eu parafrasio aqui, faço uma conjectura, não é isso na essência que Deus falou, que Jesus falou, mas eu parafrasio aqui. Talvez aquela mulher devia estar se perguntar: mas o que o mestre está a falar? Do que o mestre está a falar? Quando o mestre chegou na tumba de Lázaro, o mestre disse: tirem as pedras, retira a pedra que está sobre o túmulo do meu amigo Lázaro. Os homens retiraram a pedra e quando Jesus chama o seu amigo Lázaro sai para fora, o homem andava como se nada tivesse acontecido. O homem saiu para fora e aquela mulher, eu acredito, que juntou a palavra que o mestre lhe tinha dito, que se você crer, você verá a glória de Deus. Eu vim vos falar aqui de um mestre
que ressuscita mortos, de um mestre que perdoa pecados, de um mestre que é um pai amoroso, de um Deus que é melhor do que todas as coisas, de um Deus que nos tirou do lamaçal do pecado. Eu vim vos falar de um Deus que, na qual nós não somos dignos de desatar as sandálias que estão nos teus pés. Eu vim vos falar aqui de um Deus que não há ninguém como ele. Não há ninguém como ele. Em Gênesis nós encontramos um Deus que fez o mundo com o sopro das suas narinas. Disse, haja e houve. Quando Deus disse haja e houve, isso mostra a grandeza do nosso Deus. Isso mostra o Deus na qual nós buscamos. Isso mostra quem realmente é este Deus. Irmãos, eu vou vos falar de um Deus que liberta, que cura, que tira o pecado do mundo. Eu vim vos falar de um Deus que não há ninguém igual a ele. Quando João Batista ele enfatizava o mestre, ele falava sobre o mestre, ele enchia a boca para falar sobre o mestre. O nosso Deus, ele é tão amoroso, tão bendito, tão benigno, que ele deu a honra para o precursor que era João Batista. João Batista disse, mestre, eu não sou digno de batizá-lo. O mestre disse, você tem que me batizar. João Batista disse, não, mestre, quem sou eu para tocar nas suas sandálias que estão nos seus pés? O mestre disse, você tem que me batizar, homem. Quando Jesus Cristo, ele veio ao mundo, ele veio como um homem, ele sofreu como um homem, ele morreu como um homem, ele comeu como um homem, ele chorou como um homem, mas quando ele subiu como Deus Todo-Poderoso. Deus, sim, meus irmãos. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo é um só. Nós acreditamos que esta palavra, ela vai fazer furor nos nossos corações. Por quê? Porque como Deus não há ninguém. Como Deus não há igual. Como Deus só há um Deus mesmo. Havia uma mulher na Bíblia que padecia de um fluxo de sangue já faziam 12 anos. Nesses 12 anos, a Bíblia narra que esta mulher, ela gastou tudo o que tinha, na época com os melhores médicos, mas não houve cura. Ela ouviu falar de um Jesus que curava, que libertava. Ela ouviu falar de um Jesus que dava de comer aos pobres. Ela ouviu falar de um Jesus que ressuscitava mortos. Ela ouviu falar de um Jesus que tira o pecado do mundo. Eu acredito que ela naquela altura disse que hoje eu tenho que encontrar esse Jesus de que muitos falam. Quem é esse Jesus? Que entrou na casa daquela menina que já estava morta e lhe disse, Talita, come, levanta. Enquanto as pessoas choravam, Jesus chegou e disse, levanta-te, menina. Ele disse que a menina não morreu, mas a menina, ela dormia. Quando Jesus chegou no quarto, disse, menina, levanta, e a menina se levantou. Essa mulher, ela foi atrás de Jesus Cristo. Quando ela foi atrás de Jesus, a multidão apertava o mestre. Era tanta gente que Jesus não via quem estava do outro lado. Mas ele sabia porque é onisciente, onipotente e onipresente. Quando aquela mulher tocou nas vestes do mestre, o mestre disse, alguém me tocou. Os discípulos disseram, mestre, não tem como alguém te tocar se a multidão te aperta. É muita gente que está te apertando, não tem como alguém te tocar. Ele disse, alguém me tocou. O discípulo disse, não, mestre, como assim alguém te tocou? Ele disse, alguém me tocou porque eu sinto que de mim saiu alguma virtude. Eu sinto que de mim saiu virtude, por isso eu digo que alguém me tocou. Quando nós tocamos a este Deus, quando nós buscamos a esse Deus, ele derrama uma virtude dos céus direcionada para nós. Quando nós deixamos tudo para trás e buscamos o Mestre, ele derrama uma virtude que vai tocar as nossas almas, nossos corações, o nosso corpo, os nossos órgãos. Jesus, ele é perito. Ele é perito em tocar aonde nos dói mais. Quando Jesus procurara a quem lhe tinha tocado, a mulher disse, eu, mestre, eu toquei no Senhor.
Eu toquei no Senhor. Aquela mulher foi curada de uma doença que ela padecia há 12 anos, porque ela conheceu que não há ninguém igual a Jesus, que não há ninguém igual ao Mestre, que não há ninguém igual a Deus. Aquela mulher ela foi atrás de um Deus que ela ouvia falar. E quando ela tocou, ela constatou que não há ninguém igual ao Mestre. Eu vos falo também de um cego, cujo nome era Bartimeu. Este cego, ele não via, mas ele ouvia falar. Ah, meu Deus, aleluia. Ele ouvia falar de um Deus que curava, de um Deus que cura enfermos. Ele ouviu falar de um Deus que ressuscita mortos. Ele ouviu falar de um Deus todo-poderoso. Ele ouviu falar de alguém que os seus conterrâneos, eu digo os seus, não os seus de cima, os meus, os seus, não o conheceram, não o reconheceram como todo-poderoso. Bartimeu, porém, ouviu falar deste mestre. E ele, quando passava, Jesus, quando passava, ele gritava: Filho de Davi. Filho de Davi. As pessoas diziam: Está a fazer barulho, cala-te. Ele insistentemente dizia: Filho de Davi. Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Filho de Davi, filho de Davi. Quando ele clamava, filho de Davi, o Deus Todo-Poderoso ouvia. E ele, eu acho que se perguntou: mas quem é que me conhece, que sabe que eu sou da descendência de Davi? Quem é este homem que clama por filho de Davi? O homem clamara: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Irmãos, quando a gente se disponibiliza a clamar a este Deus, que não há ninguém igual a ele, quando a gente se disponibiliza a estar no caminho do Senhor, quando a gente se disponibiliza a se despir de nós mesmos e buscar a Cristo, nós vamos ver a glória de Deus. Você vai ver a glória de Deus quando você se disponibilizar. Quando você incutir na tua mente e dizer que não há um Deus como esse Senhor, não há um Deus igual a Ele, quem é como Deus? Quem é? Quem se compara a Deus? Ninguém se compara a Deus. Aquele homem clamava, 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 enquanto ele clamava ao Mestre, olhando para a aflição daquele homem. O que queres que eu te faça? Que eu veja. Você quer ver? Eu quero ver. Jesus, ele é perito em fazer as coisas. Oh, Deus é perito em fazer as coisas que só ele mesmo tem o poder de fazer. Só ele mesmo tem o poder de fazer. Ninguém se iguala a Deus. Ninguém é igual a Deus. Ninguém é como Deus. Ninguém é como Deus. Ninguém é como Deus. Ah, irmã, mas eu padeço dessa enfermidade já há anos. E daí? Quem é como Deus? Ah, irmã, o meu esposo saiu da casa. E daí? Quem é como Deus? Eu te pergunto, quem é como Deus? Ah, irmã, o meu filho padece dessa enfermidade. Eu te pergunto, quem é como Deus? Que pode nos livrar, que pode nos guardar. Quem é como Deus que pode nos tirar da enfermidade? Quem é como Deus que pode nos tirar da letargia espiritual? Quem é como Deus que pode colocar a mão no nosso ventre e a gente gerar um filho? Quem é como Deus? Irmãos, ninguém é como Deus. Ninguém é como Deus. Eu, na primeira pessoa, te digo, irmãos, ninguém é como Deus. Aquela mulher que já não gerava, o Senhor colocou a mão no seu ventre e a mulher passou a gerar. O homem que não tinha olhos para ver, o Senhor colocou as mãos nos seus olhos e o homem passou a enxergar, passou a olhar, passou a ver. Aquela mulher que padecia de uma enfermidade de 12 anos, o Senhor, ela tocou na orla dos vestidos do Senhor e o Senhor a curou. Aquela mulher que estava a enterrar o filho, a festa já estava programada, o enterro já estava programado. Ela já não tinha marido porque o marido já era morto.
A única pessoa que lhe restara, ela estava a enterrar. Jesus olhando, Jesus, ele passava pelas cidades, e naquela cidade Jesus ia passando, olhou para aquela mulher, olhou. A Bíblia diz que Jesus olhou com olhar de pesar. Jesus olhou com olhar de pesar, irmãos. Eu falo essa palavra, o meu corpo fica eletrificado. Eu falo com vocês essa palavra, o meu corpo, o meu espírito, ele reconhece o Espírito de Deus. Irmãos, quando Jesus viu aquela mulher que ia enterrar o seu filho, Jesus olhou para aquele óbito e mandou parar o óbito. Para, que o Deus Todo-Poderoso chegou. O Mestre dos Mestres, o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, o que fez os céus e a terra, o mar e a sua plenitude. Aquele que conhece quanto as estrelas, os bilhões e bilhões de estrelas pelo seu nome. Aquele que conhece quantos fios de cabelo a gente tem na cabeça. Aquele que conhece o mar e as profundezas do mar. Esse mandou parar aquela mulher, mandou parar este óbito e ressuscitou aquele menino. E o menino levantou. A Bíblia diz que o menino ficou sentado. A grandeza do nosso Deus não se compara a nada. A grandeza do nosso Deus é incomparável. Nós não conseguimos mensurar ou dimensionar a grandeza do nosso Deus. O nosso Deus, ele é o único. O nosso Deus, ele é o único que fez o mar e a sua plenitude, que fez os céus e a terra. O nosso Deus, ele é único. O menino sentou-se e ressuscitou. A mulher sirofenícia, muito ousadamente, ela foi ao encontro do mestre. Ela não era judia, não era de Israel. Mas, quando ela encontrou o mestre, ela disse: Mestre, a minha filha padece de uma enfermidade. Tenha misericórdia. Mestre respondeu para ela: Não é bom que eu tire o pão da boca dos filhos e dê aos cães. Aquela mulher ousadamente respondeu: Mestre, mesmo que forem as migalhas que caem da mesa dos donos, os cães vão recolher para comer. O mestre olhou para a fé daquela mulher. Eu acredito que o mestre disse que, não sei, mas aqui em Israel não se viu uma fé como a fé desta mulher. A mulher sirofenícia, ela foi atrás de Jesus porque ela sabia e ouvia falar de um mestre que é sobre todos os mestres. Não há um Deus igual ao nosso Deus. Aquela mulher, por causa da ousadia, a fé que ela teve, o Senhor olhou para ela. Mesmo de longe, o Senhor, mulher, vai que a tua fé te curou. Vai, porque você é uma mulher de fé. Vai, porque você sabe o Deus que você busca, que você adora. Irmãos, não diminua Deus. Não coloca Deus na dimensão da tua mente, na tua concepção. O nosso Deus, ele pode fazer muito mais do que aquilo que a gente pode imaginar. O nosso Deus, ele pode dar muito mais daquilo que a gente pode imaginar. O nosso Deus, ele é tão amoroso, tão bondoso, que ele pode fazer muito mais do que aquilo que o nosso coração tensiona. Aquela mulher, ela foi com tanta fé para Jesus, que o Senhor mesmo de longe, ele curou aquela menina. Irmãos, Deus é maior do que todas as coisas. Deus é sobre todas as coisas. Imagina um Deus que criou um homem através do barro. Imagina você um Deus que criou os céus e a terra. Imagina você um Deus que levanta mortos. Imagina você um Deus que coloca a mão sobre alguém e determina a cura. Imagina você este Deus, dimensiona ainda este Deus. Quando Jesus estava a ser crucificado, os soldados romanos, eles cantavam que o seu sangue caia sobre nós e sobre a cabeça dos nossos filhos. Eles não sabiam o que estavam a dizer. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou.
de baixo para cima, se não me escapa a memória. E quando Jesus fora crucificado, a terra se abriu, anoiteceu, automaticamente o próprio soldado romano, que estava a dizer que o seu sangue caia sobre nós, sobre a cabeça dos nossos filhos, ele reconheceu verdadeiramente, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Não vamos dimensionar Deus na nossa capacidade intelectual. Não vamos dimensionar Deus pelo nosso intelecto. Ah, eu sou doutora, eu faço. Não. Deus é muito mais do que isso que a gente pode imaginar. Deus ele é muito mais do que isso que a gente pode imaginar, irmãos. Não mate a esperança que você tem na Bíblia. Deus falou a Jeremias 33:3. Jeremias, diga ao meu povo, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Deus quando falou essa palavra a Jeremias, eles estavam em cativeiro. Era um povo que pecava muito. Deus disse a Jeremias, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Você pode estar dizendo no teu coração, irmã, mas a esperança já me acabou, já não tenho esperança. Você pode estar dizendo no teu coração, na tua mente, irmã, eu sei que essa enfermidade não é para a morte. Ah, irmã, eu sei que o meu filho não tem solução, a minha tem solução. Tem solução. A palavra do Senhor diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É palavra de Deus. Esta palavra ela não volta para si vazia. A palavra do Senhor também ainda diz que a palavra de Deus ela não volta para ele vazia. A palavra de Deus ela tem que prosperar. A palavra de Deus ela tem que se cumprir nas nossas vidas. Você não pensa que você está aqui a passeio. Ah, eu sou o único sofredor do mundo. Eu sou o último sofredor. Não, não é não. Porque você tem um pai amoroso. Quem é como teu pai? Quem é como nosso pai? Nós temos um pai amoroso. Nós temos um pai zeloso. Nós temos um pai que é capaz de deixar cair uma nação só por tua causa, por minha causa. Nós temos um pai tão amoroso que ele é capaz de deixar cair uma nação por tua causa. Por amor a ti, diz a palavra do Senhor. Ninguém é como Deus. Você saiba no teu coração que a enfermidade não é para a morte. A enfermidade não é para a morte. Deus não te desprezou. O Senhor, Ele não nos desprezou. O Senhor, Ele não nos desprezou. Nós somos filhos e filhos feitos com honra. Quando o Senhor nos criou, Ele disse, façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Você é imagem e semelhança do teu Pai. Você tem que ser parecido com teu pai no pensamento, no agir, no lidar com as pessoas. Você tem que ser parecido ao teu pai. Você tem que ser parecido ao teu pai. Qual é a situação que você tem que você acha que Deus não é capaz? O que é que te aflige que você acha que Deus não é capaz? O nosso Deus ele é capaz disso e muito mais. Porque não há ninguém igual a Deus. Não há um Deus como Ele. Não há ninguém igual a Deus, irmão, irmã. Não há. Não há ninguém igual a Deus. A Bíblia diz que o Senhor, Ele fechara a madre Diana. Mas aquela mulher viu que ela estava se afrontada de uma tal maneira pela sua rival. Aquela mulher, cada ano nascia um neném. Cada ano ela dava luz. A menina, cada ano, ela dava luz a um neném. Mas Ana olhou aquilo e ela pegou em si
e foi para o templo, para a sinagoga, para o tabernáculo, como era chamado antigamente. Ela rogou tanto a Deus que quando o profeta Eli olhara para ela, disse assim: mulher, por que a esta hora você já está embriagada? Ela disse: meu Senhor, eu não bebi bebida forte. Eu sou uma mulher angustiada, sou uma mulher atribulada de alma. Eu sou uma mulher que procura uma solução para a minha vida. Eu preciso que a glória do Deus Todo-Poderoso desça na minha vida a partir do meu ventre. A Bíblia diz que o profeta Eli olhou para aquela mulher e lhe disse: vai em paz, que o Senhor conceda o desejo do teu coração. Quando a mulher foi para casa, ela quando voltou para o tabernáculo, ela só voltou para apresentar Samuel. A Bíblia diz que Ana, ela teve muitos filhos, mas o filho da promessa, aleluia, foi Samuel. E quando Samuel nasceu, Deus limpou a vergonha do rosto daquela mulher. Deus limpou a vergonha do rosto daquela mulher. Quando Samuel nasceu, o primeiro juiz, o homem que ungiu a Davi, o homem que falava com Deus. A Bíblia diz, nas edições mais antigas da Bíblia, chamava Samuel de vidente. Vidente no nosso tempo de hoje é um profeta. Aquela mulher, Deus limpou a sua vergonha de uma maneira tal que aquele filho não foi só um filho, foi um profeta, aleluia, foi um juiz, foi um mediador de conflitos, foi alguém que falava com Deus de frente a frente. Por isso eu te digo, a tua esperança, todos os dias que você levanta, aleluia, meu Deus, todos os dias que você levanta da tua cama, você põe uma coisa na tua cabeça, a esperança se renova. A esperança, ela se renova. A esperança, ela se renova todos os dias, porque não há um Deus como o nosso Deus. Deus, ele tocou a sua mão no ventre de Ana e Ana gerou. Naquele exato momento, a vergonha daquela mulher fora limpada do seu rosto. Aquela mulher, ela ovacionou a Deus. A Bíblia diz que no livro de Ana tem um versículo que a Ana faz um cântico a Deus. Ela glorifica Deus numa maneira que a gente nunca viu. Ela ovaciona Deus de uma maneira que a gente nunca viu. Ela glorifica o nome do Senhor, porque o Senhor, ele colocou a mão no ventre desta mulher. Por isso, irmãos, não há um Deus igual ao nosso. Não há um Deus maior do que o nosso. Não há um Deus tão amoroso. Não há um Pai tão bom. Não há um Deus. Eu digo e repito: não há um Deus que ressuscita mortos. Não há um Deus que cura enfermos. Não há um Deus que expulsa demônios como o nosso Deus. Deus é perfeito na sua essência. João Batista, ele quando narrava Jesus Cristo, ele narrava com temor e tremor, porque ele sabia a grandeza do nosso Deus. Porque ele conhecera a grandeza do nosso Deus. O João disse: mestre, quem sou eu para tocar em si, mestre? Quem sou eu para falar alguma coisa, mestre? Eu sou um homem pecador. Porém, o nosso mestre, se igualando a ele, com a humildade que lhe é característica, ele disse: João, eis-me aqui, batiza-me. João Batista, ele falava de Jesus Cristo com uma grandeza, com uma pureza. Ele ovacionava o nome do nosso mestre. Ele falava: não. Este aqui é digno de toda honra, é digno de todo louvor, é digno de toda admiração, é digno de honra, louvor, majestade. Este Deus, ele é digno. Ele é digno. Eu sou um mero mortal. Quem sou eu para batizá-lo, ó mestre?
o próprio mestre disse: és tu que me vais batizar, João Batista. És tu que me vais batizar. Sabe, irmãos, o nosso Deus, ele é perito em tirar do lixo para o luxo. Não há ninguém igual a Deus. Ele é perito em tirar do lixo para o luxo. Não pensa que o deserto que você está a passar será eternamente. Não, não. O nosso Deus, ele não é um Deus déspota, não. O nosso Deus, ele é um pai. Tu e eu somos filhos. E os filhos, eles são co-herdeiros com Jesus Cristo. Não há nada que o nosso Senhor, ainda mesmo que estivermos a passar por uma prova, depois da prova vem a bonança. Depois da prova vem a bonança. A Bíblia me diz que o choro pode durar a noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. A alegria, ela renasce pela manhã. Não há um Deus maior do que o nosso Deus. Não há um Deus como o nosso Deus. O nosso Deus, ele é um pai bondoso. Ele é um pai amoroso. Ele é um pai bom. Ele é um pai bom. Mas eu sou pecadora. E quem não é pecador? Mas, irmã, eu pequei. Quem nunca pecou? Davi, quando pecou, ele no Salmo 51, ele disse assim, deixa eu ler um trechinho para você, em nome de Jesus. A nossa hora já vai avante. Deixa eu ler um trechinho para você no Salmo 51. Quando Davi pecou, ele disse assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões. E o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. É palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que se confessarmos os nossos pecados, nós alcançaremos misericórdia. Irmãos, não pensa, não faça com que o inimigo ele coloca na tua mente e te faça sofrer com este pecado. Não. Quando Deus diz que perdoados são os teus pecados, nosso Deus não é um Deus mentiroso. Nosso Deus não é um Deus mentiroso. Ele verdadeiramente perdoa os nossos pecados. Por isso eu digo e repito, não há um Deus igual ao nosso Deus. Não há um Deus igual ao nosso Deus. Irmãos, não há um Deus igual ao nosso Deus. Não há um Deus igual ao nosso Deus. É um Deus poderoso, é um Deus amoroso, é um Pai zeloso, é um Pai cuidadoso. Irmãos, nos mínimos detalhes, o Senhor fala. O Senhor, ele é tão zeloso, tão protetor. Irmãos, eu ia fazer uma prova na universidade. Eu não sabia nada, não tinha estudado. Eu disse, Deus, eu não estudei por causa do trabalho e era um dia muito cheio. Eu disse, Senhor, eu não estudei, por favor, ajuda-me. Irmãos, por esse sol que me ilumina hoje, eu tenho uma ligação. Eu sonhei com a prova completa. Eu sonhei com a prova completa, irmãos. Irmãos, não há um Deus amoroso e zeloso como nosso Pai. Não há um Deus amoroso e zeloso como nosso Pai. Não há um Deus amoroso e zeloso como nosso Pai. Querido, querida, apega-te ao Senhor. Fica com o Senhor. Fica com o Senhor. Não olhe para a direita nem para a esquerda. Apega-te ao Senhor. Fica com o Senhor. O único refúgio e fortaleza que a gente tem é o nosso Deus. O único escape que a gente tem é o nosso Deus. Amém? É o nosso Deus. Até aqui a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero te pedir, inclina a tua cabeça, vamos fazer uma oração em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Vamos orar. Aí onde você estiver, inclina a tua cabeça. Pai poderoso, Criador dos céus e da terra, nós te agradecemos, nós te louvamos. Nós dizemos, Senhor Jesus, como tu não há igual. Senhor, acima de ti não existe ninguém.
Jesus Cristo, nós estamos sujeitos e submissos à tua palavra. Senhor, um Deus zeloso e amoroso como o Senhor não tem igual. Por isso nós te agradecemos, nós te louvamos, nós engrandecemos o teu nome, porque o Senhor é Deus. E benditas são as tuas misericórdias sobre as nossas vidas. Deus, a cada um representado aqui, o Senhor abençoa. O Senhor protege, o Senhor guarda. O Senhor livra de todo mal. O Senhor livra de todo mal. Ah, Jésus, merci Seigneur. Tu es très bon, tu es très bon, tu es très bon, le Tout-Puissant, Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia, louvado seja o nome do Senhor. Amém?